Meu sistema, alguém me desconfigurou. Onde estão meus olhos de robô? Francisco, é verdade que você está procurando uma moita bem quentinha? Henrique, você acha que é possível a gente construir uma crítica cultural sem ser assimilado pelo sistema? Você já pensou na hipótese de ser um escravo do sistema? Esse é o Análise de Obras. E hoje nós vamos falar sobre o episódio 15 milhões de méritos da série Black Mirror. É o segundo episódio da primeira temporada. E além do episódio, nós iremos falar sobre a coisificação do mundo contemporâneo, sobre a cultura e uma possibilidade de crítica cultural, sobre heroísmo, sobre conformismo, sobre realidade. Hoje o programa está cheio. Meu nome é Francisco Parente. Meu nome é Henrique Oliveira. E esse vídeo conterá spoilers. Francisco, você sabe que eu postei anteriormente, eu fiz um bate-papo com a Selene Castro falando já sobre o 15 milhões de méritos. E aí eu mandei ontem para você assistir. Você chegou a assistir? Assisti, claro. O que você achou do meu bate-papo com ela? Eu achei que vocês tocaram em pontos essenciais. A ideia deles pedalarem, mas não irem a lugar nenhum. A ideia de ser um mundo dividido entre os perdedores completos, que são os faxineiros, que são... Uma hora o cara fala, virou limão, são limões pela cor da camisa. Eles são gordos também. Tem aí uma questão de um controle sobre a corporeidade das pessoas. Tem o pessoal que pedala, que gera energia, que tem mais prestígio. E tem o pessoal da televisão, que em tese teria uma vida melhor, né? Teria uma vida que ele, né, esse episódio é incrível, né? Esse episódio aqui dá pra gente ficar falando 4 dias sobre ele. É uma distopia, nossa, uma distopia super complexa, maravilhosa. Mas você sabe que você falou das 3 categorias, mas eu me dei conta que existe uma 4ª categoria. Você lembra quando a moça desce lá para os estúdios para fazer o teste dela? Quem recebe são aqueles rapazes que trabalham na televisão. Eles estão de roupa preta. Você pode ver, eles não estão nem de roupa limão, nem de roupa qualquer. Eles estão com uma roupa preta. Então parece que eles estão, vamos dizer assim, no nível social ali, eles seriam um intermediário entre o pessoal que está na bicicleta e o pessoal realmente privilegiado. Se é realmente isso. Você chegou a notar isso daí, não? É verdade. Eu na minha cabeça eu tinha classificado como pessoal da TV, pessoal da bicicleta, pessoal da faxina. Mas é verdade, faz sentido isso. Tem os subalternos ali da TV. Tem uma classe intermediária ali que fica meio que fazendo o que é mandado, porque eles mesmos não são tão autônomos assim para dizer ou falar qualquer coisa. Eles não produzem conteúdo. Porque é curioso, a gente aqui tá se filmando, tá produzindo conteúdo e tá virando um frisson desses tempos, criar conteúdo. Todo mundo quer ir pra internet. Inclusive, eu vi uma pesquisa outro dia com criança que você pergunta pra uma criança de 8 anos nos Estados Unidos, 10 anos, elas querem ser youtuber. Né? Não é louco, porque isso daí antigamente você perguntava pra uma criança, ela queria ser piloto, ela queria ser astronauta, ela queria ser bombeiro, qualquer coisa, ser médico, mas ser youtuber, o que você acha? Porque esse episódio tá meio que falando disso. Eles estão fazendo meio que um paralelo com essa necessidade de ir pra internet, e as pessoas que têm voz na internet, elas são os que dizem os parâmetros. Na verdade, eu acho que esse episódio ele é assustadoramente atual. Porque o Black Mirror é a primeira temporada essa, então já faz anos que saiu. Mas, nossa, eu sinto que é de uma atualidade, assim, assustadora. Principalmente essa questão do trabalho remoto, que você faz e não sai do lugar. Dessa questão das pessoas trabalharem ao mesmo tempo fazer uma outra coisa. A gente está num tempo de uma grande produção de conteúdo. Porque as pessoas, elas consomem esse conteúdo, mas elas não param para consumir esse conteúdo de modo analítico, denso, complexo. Elas consomem assim, sabe, como tipo música de fundo, tipo ouvir podcast, assim, sabe? Você faz fazendo outra coisa. Você vai lavar a louça, você coloca um podcast, você tá comendo, você, entendeu? Você tá no carro, vai ouvindo uma coisa interessante. Mas é uma produção também que ela não agrega muito, porque ela passa, sabe, meio de relance, assim. Eu acho que
pela ideia de achar que produzir conteúdo seria fácil e ao mesmo tempo também porque eu sinto isso, né? Muitas pessoas, né? Tanto tem um monte de youtuber que quebra a cara, né? Muita gente, né, que tenta copiar, fazer... Agora as coisas estão na moda e não dá certo, porque acho que é fácil. Mas também, assim, eu acho que essa questão das pessoas acharem que isso é a produção cultural contemporânea. Mas não é. Peraí, porque eu sei que você é o cara da produção cultural, você estuda isso, você tem um olhar já direto para isso. Eu entendo atualmente que o youtuber, o vídeo, essa produção de conteúdo que está se especializando cada vez mais, porque para ser youtuber agora você está competindo com todo mundo, você tem que produzir cada vez mais. É quem cria os ditames do que a gente absorve hoje em dia. Ele cria as diretrizes, então eles são realmente criadores de opinião. Porque se não é ele que está criando cultura, onde que está a cultura? Atualmente, imagina um jovem de 16 anos, 14 anos, que quando não tá no videogame, ele tá lá que nem um louco em cima do YouTube assistindo os dois. Uma coisa de outra. Ou os dois juntos, né? Tudo ligado junto. Tudo ligado, né? Então, eu tava pensando nisso. É o status, acho, da nossa cultura atual. É essa. A cultura, ela vai se metamorfoseando. Eu acho que ela chegou nisso. É uma cultura de massa? O que é isso? Vamos pensar junto. O que é isso? É uma cultura de massa? Porque, na verdade, quando eu pensava, antigamente, pelo menos, cultura de massa, eu imaginava muito a televisão, que era um monopólio, emanando e fazendo todo mundo hipnotizado para um determinado olhar. Mas agora são várias pessoas, está muito fragmentado. Nós estamos produzindo o nosso conteúdo aqui, o fulaninho ali da esquina está produzindo outra coisa, o outro está produzindo uma coisa, então não é bem um monopólio de um dizendo para todos. É todos dizendo para todos. Parece mais equânime, parece que tem menos tirania no processo. Claro, a gente está no momento que alguns chamam de a conexão em rede. Tem até um livro famoso do Harry Jenkins chamado Cultura da Conexão, que ele fala como que a internet ela vai fazendo as mensagens elas se mutam muito facilmente, se mutam e se conectam e se ressignificam e ganham novos ambientes e se expandem, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem muito eco nas redes. Você quer dizer com eco? Você quer dizer que as pessoas copiam? Isso, eu acho que tem muita repetição, pouca novidade, a mesma informação, o mesmo tipo de conteúdo, sabe? Eu acho que é difícil achar novos conteúdos, sabe? Eu acho que é uma coisa muito repetitiva. Eu acho que, na medida que ela foge do modelo tradicional da televisão, ao mesmo tempo, ela foi formada pela televisão, o modo de a postura diante da câmera, passar um texto, entendeu? Eu acho que seria assim uma mutação daquilo que a gente tinha antes. Mas ao mesmo tempo eu acho que continua sendo massificado porque nós temos youtubers ou criadores de conteúdo com milhões de seguidores. Então você acha que no final das contas acaba sendo um monopólio? Porque no episódio, esse do 15 milhões de méritos, ali é um monopólio, ali dá uma sensação realmente ruim, porque tem a estrutura grande, que é da televisão, uma suposta televisão. Eles imitam, inclusive, o X Factor, ou se não, as American Idol. Um júri, a pessoa se submetendo ao júri. Quando as pessoas estão lá na bicicleta, eles estão, na verdade, à mercê de 7, 8 canais. Ou você está no sexo, ou você está no matando lá os limões, desprestigiando já o desprivilegiado. Pedalando no cenário. Ou tá no cenário de bicicleta nu e cru, ou tá fazendo alguma outra coisa, mas parece que realmente existem vamos supor, tem umas 10 vertentes. Saindo daquelas 10 vertentes, você não tem mais nada. Agora, a internet, do jeito que ela tá hoje, você falou que tá meio monopolizada, talvez com alguns autores, mas nós estamos falando de globalização, nós estamos falando do mundo inteiro, gente produzindo conteúdo, mesmo. Cada um a sua moda. De alguma forma parece que estratifica mais, ele ramifica mais. Ou não? Não, sem dúvida alguma ele ramifica mais. Tem muito mais gente, a gente tem muitas propostas, mas eu acho que assim, que o que vinga e vira, digamos assim, um mainstream, eu acho que aí já é mais engessado. Por exemplo, agora a gente está na era dos podcasts. Já teve a era dos reacts, né? A gente que assiste vídeo e fica fazendo careta.
Já teve. tô bem hoje, né? No começo do YouTube era mais negócio do vlog, né? Alguém que ficava vendo as coisas e uma vez ou duas por semana grava um vídeo comentando e falando um monte de palavrão e bababá. Então, assim, é um monopólio não de uma emissora, uma instituição, mas é um monopólio de um conteúdo que fica se reprisando o tempo inteiro. Mas o que você falou também é que ele está se mutando. Você não sente uma metamorfose ambulante aqui, que horas talvez ligado a reaction, outros momentos fazendo podcast, e eles são todos irmãos, se for imaginar, eles são todos do mesmo tipo. Esse mesmo conteúdo que a gente está fazendo aqui, se a gente tirar o vídeo dele, dar uma limpada no áudio, falar que é um podcast. Sem dúvida alguma. Não, mas aqui o conteúdo é mais profundo do que geralmente se debate, né? Não, mas não tem de tudo. Eu, por exemplo, eu gosto muito de música erudita, então eu assisto muita coisa de música erudita. É um nicho que, sei lá, atinge o quê? 5%, 3% talvez da população mundial, mas eu fico lá nos meus 3%. O meu tempo, o meu Henrique, fica, sei lá, 70% do meu tempo eu tô lá vendo aqueles negócios. Então eu acho que você consegue ficar meio desbitolado, porque quando eu era criança eu fui criado na frente da televisão. A criança sentada na frente da televisão, ela é bombardeada sem parar por um conteúdo de terceiros sem me dar oportunidade de escolha. Não tem escolha. Eu tenho a escolha de desligar a televisão, ou de mudar de canal, ou de ser bombardeado. Você foi já da televisão, não? De assistir televisão, canal aberto e vem o que vier? Sim. Era legal o leque de opções. Mas é claro que às vezes, quando eu ia visitar a minha avó em Novo Horizonte, e ela tinha TV aberta. Ela só tinha TV aberta, é isso? Sim. Uhum. E aí, de tarde complicava, né? Ou era aquelas baixarias de programa da tarde, de teste de paternidade fake, que os caras vão brigar no auditório, ou era missa, ou era aqueles programas que só tem morte, ou jornalismo que fica repetindo a mesma coisa 40 vezes. Então aí realmente vi um tédio. Sim, é claro que o que você falou é muito interessante, que assim, realmente a gente tem muito mais liberdade de escolha. Isso é verdade. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente está tendo contato com uma geração que está surgindo agora, que já está nascendo com essa liberdade. Porque a minha geração passou pela televisão. Eu vi o YouTube se desenvolvendo para virar o que é hoje. Eu lembro quando hoje uns caras muito famosos hoje no YouTube, quando era uma coisa super precária. Era ele com uma câmera meia boca no quarto dele falando besteira. E hoje ele fala a mesma besteira, só que com uma câmera boa. Uma estrutura portentosa. Uma equipe, né? Mas o conteúdo não mudou muito. Em 10 anos, né? Enfim. Mas eu acho que assim, no geral, as pessoas tendem a escolher um padrão. É isso que eu quero bater em cima. Embora a gente tenha mais liberdade, eu acho que as pessoas elas optam por uma certa repetição. É assim, uma questão da formação das pessoas, não é uma oportunidade. Porque se fosse assim, por exemplo, hoje em dia, a gente tem um acesso muito maior a, por exemplo, filmes e séries. Sim. Netflix, Amazon Prime, HBO Go, agora vai vir o HBO Max, tem o Disney, tem o YouTube, tem o Play Store, né, do Google também, que você pode comprar. E as bilheterias do cinema só aumentam. Vingadores, Avatar, esses filmes, eles cada vez mais quebram os recordes de venda. Então, acho que é uma coisa contraditória. Ao mesmo tempo que a gente tem muita liberdade, a gente está preso no mais do mesmo. O que você pensa sobre isso? Eu acho que está meio menos tirânico. Eu me lembro, na minha infância, por exemplo, eu assistia alguns desenhos, eu assistia Vila Sésamo, na minha infância tinha isso. E eu lembro que eu tinha um horário, então eu era meio escravizado ao horário, ao programa. Quando eu estava assistindo aquilo como criança, eu era bombardeado com um monte de propaganda. E hoje em dia, não. Eu escolho a minha série no meu momento, vou lá e assisto. A questão do YouTube, eu falei da música. A música, eu acabo, dentro desse nicho tão pequeno, 70% do tempo que eu estou frente numa tela, eu talvez esteja vendo coisas desse tipo. Então, existe uma possibilidade de especialização. Você fica dentro desse recorte feito por você, não é um terceiro que fez. Então,
eu acho que existe muito mais liberdade. Agora, o que eu vejo que as pessoas mais velhas sentem e elas repetem sem parar é: minha infância eu brincava de carrinho, minha infância eu corria atrás da bola, minha infância eu fazia isso. E hoje em dia as crianças ficam o tempo todo na frente da tela. O Black Mirror mesmo, não sei se você sabe, mas a ideia do Black Mirror é que aquela tela preta, né? A tela preta do celular, a tela preta de um... exato, essa tela preta do iPad, do iPhone, dos Androids da vida. E aí o que acontece? Esse episódio está falando exatamente disso. Ele está falando que as pessoas vivem, acordam, imagina o galo cantando, é um galo virtual, é tudo virtual. Então, e o jovem tá isso. Se você pega um jovem, por exemplo, de 14, 16 anos e tira ele da frente do computador para sentar à mesa de domingo para almoçar com a família, ele fica angustiado. E se tirar o celular dele durante esses 20 minutos que ele fica à mesa, ele pira. Você compra uma briga com ele. A criança não quer ir pescar, não quer correr, não quer nada de carrinho, não quer nada de bicicleta. Tem uma porcentagem ainda que tá assim, mas eu sinto que o pessoal mais classe média, mais, assim, sabe, mais próspero, que tem acesso a esses dispositivos, eles estão ficando totalmente dominados. Você acha que eu estou falando é relevante ou eu estou viajando na maionese? Não, claro que é. Claro porque que é. O pessoal, eu acho que o pessoal com menos recursos acaba tendo essa infância, essa experiência. Mas o pessoal que talvez tenha um pouco mais de recursos, eles estão vivendo quase dentro do 15 milhões de méritos. Então, é aquela coisa. Ao mesmo tempo que você tem um avanço de mais conteúdo, uma pluralidade maior, onde você pode, como você falou, fazer o seu recorte, construir seu próprio repertório, sem precisar se adequar, inclusive no seu cotidiano, a uma grade horária de uma televisão, como você falou, eu escolho quando eu vejo, né? Eu não tenho que tal horário, não, eu tenho que parar porque vai passar tal programa. Não tem essa. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas têm menos liberdade por escolha, por ficarem no espelho negro, menos liberdade de experiências empíricas no seu dia a dia. Elas têm menos essa liberdade porque elas escolhem ter com a realidade, com a relação das pessoas, sendo que no final o nosso protagonista reclama disso. Ele fala: onde é que está a realidade? Tudo é falso, tudo é fake. Onde é que está isso? Esse é um tema importantíssimo. Eu acho que essa aqui é o pulo do gato desse episódio. É o cara que quer falar que isso tudo é mentira, que tudo é plástico, tudo é artificial, tudo é artificioso, tudo é feito com uma finalidade de te dominar. E a própria manifestação dele acaba virando uma coisa. Ele é coisificado, ele é reificado, ele se torna mais um canal de YouTube que ele vai lá gritar e fazer a pantomima dele. E então é curioso isso, porque mesmo o revolucionário, na verdade, entra na prateleira dos produtos. Vejo também, às vezes, o pessoal, quando é jovem, é mais reacionário, quer confrontar as coisas e apontar, não, coitado dos animais, coitado da biodiversidade no planeta, critica, por exemplo, uma pessoa que está com um casaco de pele, pensa sobre o lixo, pensa sobre a calota polar que está derretendo. Só que ela, no final das contas, o discurso que ela cria, ela mesma, vamos supor, um youtuber, denunciador, daqui a pouco ele está lá produzindo conteúdo para se promover. Que calota polar, que nada. Ele quer mais rating, olhando lá quantos pontos ele fez, quantos vídeos ele tem de publicar, e dá-lhe massificação, e dá-lhe coisificação. Ele se coisifica, ele se torna uma coisa. Então, o camarada lá no final, com vidro lá no pescoço, é mais um desses. É o próprio episódio se denunciando. O que ele faz? Parece um espelho na frente do espelho, sabe? Quando você se denuncia a si próprio. E ele simula estar num quarto que nem os outros prisioneiros. Só que muito mais sofisticado e olhando lá fora que é duvidoso. Não, mas assim, a câmera dele, ele simula estar dentro daquele quarto. Daí quando ele levanta, a gente vê que é só um cenário, e que na verdade era um cenário preto do quarto, ele com uniforme. Quando ele sai do cenário que corta, ele tá em outro lugar. O enquadramento dele finge que reflete a verdade de quem tá ali, mas ao mesmo tempo é um fingimento. Finge refletir a verdade. Mas é que nem você falou.
tudo no final é reificado, é coisificado e vira mercadoria. Não mudou nada. E o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos coisificando também, apontando e fala sobre o vídeo, fala sobre o problema. E aí o que acontece? As pessoas se tornam consumidoras e nós preocupados cada vez mais em denunciar. Nós viramos um especialista de denúncia. Você gosta de ser um especialista de denúncia? É bom, né? Alguém tem que fazer, né? Porque eu vejo, o pessoal da academia, principalmente, e eu via que eles tinham uma tara muito grande de denunciar, sabe? Denunciar o político, denunciar a economia perversa, a massificação, a cultura de massa, ela tem que bater. Pelo menos é isso que acabou ficando na minha cabeça. Talvez eu esteja sendo preconceituoso e vou levar paulada, inclusive, se essa galera ouvir. Mas ele se torna, no final das contas, um massificador de denúncias. Parece que não apresenta a solução também. Não sei se dá tempo da pessoa denunciar e ao mesmo tempo querer resolver. Ou um denuncia, o outro tenta resolver. Como que funciona isso? Essa semana, curiosamente, eu me dediquei a estudar um sociólogo e filósofo muito importante chamado Theodor Adorno. Cunhou o conceito de indústria cultural. Tudo que a gente falou hoje remete ao que ele falou. Principalmente você, quando você falou da coisificação e tal. Pimba, bateu lá. Né? Ao ponto dele escrever num texto que chega a ser um ato de barbárie escrever um poema após Auschwitz. Ele era judeu, né? Ele não passou por Auschwitz, mas parentes dele morreram, ele perdeu amigos. Porque o poema ou ele vai ser assimilado, vai ser coisificado, ou é só uma alienação intelectual de quem não olha para a sociedade de fato. Ele era uma pessoa que denunciava, ele vende, hoje em dia vendem livros dele, mas ele trabalhava não só na denúncia, mas na forma da denúncia. Então ele escrevia de um jeito muito singular para tentar fugir disso. Então essa denúncia ela deve ser feita também na própria forma e não só no conteúdo, porque o conteúdo, essa técnica empregada padrão, ela vai remeter aos moldes da indústria cultural. Então a própria forma em que se dá essa crítica também exige uma estética distinta que não seja, ou pelo menos que fuja, da reprodução. Eu não vou usar essa técnica massificada que se usa aí, eu vou usar a técnica desse homem aí, desse filósofo que parou para pensar pra caramba, eu vou usar essa técnica aqui. Só que no momento que eu usei uma vez, usei duas, usei três, pronto, ela já entrou, ela já virou mais um algoritmo no meu programa, né, nesse programão que a gente vive. Sim. Então ela deveria ser mutante sem parar, a própria, ela deveria ser um verdadeiro Baryshnikovsky, sabe? Ela tem que ficar dançando e passos largos e passos sofisticados para poder fugir de uma coisa que se repita. Isso, exatamente. Mas como que faz isso? Porque as artes plásticas, elas começavam fugindo desse modelo da academia, elas foram se tornando abstratas, ao ponto de pegarem um pinico, colocar no museu e falar, pronto, então é arte. Ao ponto do cara pegar achar a mão dele de tinta, bater num quadro e falar, pronto, é arte. Ao ponto dela transbordar completamente qualquer noção de construção artística. Então eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é um jogo de forças e de potências que realmente ele tem que se adaptar ao jogo para não ser absorvido. Né? Porque uma hora talvez te absorva, mas Adorno, enquanto um escritor, eu realmente nunca vi ninguém absorvendo a técnica dele. Também porque é difícil pra cacete. Uma via cruce super aleatória que é pra não ser assimilado. Ele conseguiu fazer eu nunca vi ninguém escrevendo que nem ele. Só ele. Você sabe que eu faço aula de canto com uma professora que mora em Berlim. E ela fez uma carreira de canto lírico. Então ela cantava as peças de ópera, que são as mesmas peças desde 1700. E agora, nos últimos 15 anos, ou por aí, ela saiu desse circuitaria e ela só está cantando música contemporânea. E a música contemporânea é isso que você falou, é piração pura. Dificílimo de cantar aquilo, porque uma coisa é você fazer assim... Isso eu fiz, mas é espontâneo. Agora, se eu pegar esse e colocar em partitura e ter que reproduzir exatamente do jeito que eu fiz no anterior, é um
puta de um trabalho, é difícil pra caramba. E eu tenho assistido as apresentações dela e pra mim é um desafio, porque é muito esdrúxulo. É difícil de fazer, mais difícil ainda do que cantar O Raio da Ópera, mas para quem olha, para um observador leigo, aquilo lá parece uma bobagem, mas uma bobagem assim, sem fim. E aí eu também converso com a professora, tenho proximidade, e ela me diz assim, não, Henrique, mas e a provocação que tem ali? E aí eu fico pensando, mas que é isso? Que é isso? É uma provocação sem fim? Isso daí vai até onde? Pra ficar provocando quem? Quem que tá tão necessitado de ser provocado o tempo integral, assim? Eu acho que a provocação é aquilo assim, é só para sair desse conforto comum, dessa diversão comum e vazia que a gente encontra na mídia. Uma coisa que faça esse desconforto, faça essa provocação e leve a gente para um lugar para falar, ó, agora você vai ficar 2 horas ouvindo música atonal. Você que é músico, né? Vai morrer de tédio. Isso. Agora você vai ficar ouvindo free jazz. Os caras vão tocar qualquer coisa durante 2 horas, você não vai entender nada, talvez você durma, mas... Tem uma provocação aqui, você precisa acordar. Mas não acaba virando o cara com o vidro no pescoço, sabe? Porque a pessoa vai fazendo isso, e eu vejo a minha professora também, ela é uma profissional, ela vive disso, ela paga as contas, água, luz, telefone, tudo, fazendo esse tipo de coisa. E aí eu vejo, quando eu converso com ela, ela fala assim, Henrique, mas é um trampo. Você pegou essa peça pra fazer? Peguei, mas é um trampo. Então, o que é curioso é que ela vai fazer... Ela vai fazer um negócio doideira dela lá, difícil, que só o capeta, que muito pouca gente conseguiria fazer, porque ela tem uma habilidade enorme, mas é um trampo, cara. Ela vai fazer aquilo porque ela tem que ganhar. Acaba parecendo, sabe, é mais um do mesmo. Tem, no final das contas, alguém tá pagando pra fazer a piração ali. Então, é aquela coisa. A arte, ela sempre foi mercadoria. Sempre teve alguém que bancou. Os artistas, eles viviam porque alguém tava bancando. Porque é muito difícil você ser um artista tão talentoso e levar uma outra carreira como comerciante, que dá muito trabalho, médico, cientista, professor de comunicação, né? Porque a arte, ela exige muita técnica. E essa técnica, ela é prática, você sabe muito bem disso. Mas o problema é que nessa indústria cultural, ou nesse talvez segundo estágio de indústria cultural que a gente está vendo que são essas redes sociais, o problema é que ela existe em função da mercadoria. Ele existe em função não do valor artístico, mas do valor de troca. Ela existe em função de agradar o público, não fazer refletir, tipo, cala a boca, se diverte e volta para casa. Não é à toa que essas músicas, elas são muito didáticas. Não só músicas, mas também os filmes, coisas do tipo. Eles são muito didáticos. Eles falam a todo momento o que você tem que sentir, o que você tem que pensar. Mas nunca algo que te tire do conforto. Pode ser triste, mas é um triste... Sim, no final é reconfortante. Não é uma tragédia que te dilacera. Entendeu? Então esse é o problema. Ele existe em função de ser vendido. E não que ele é vendido por uma vivência do próprio artista que precisa comer, mas que tem uma obra que vai além disso. Vamos falar um pouco do que acontece com ela. Ela tá lá, canta aquela musiquinha dela, e o cara tem um crush por ela. E aí, ele realmente acha que ela é real, não sei se o que ela tem de tão real, mas ele aposta 12 mil, ela acaba aceitando. Sabe, tipo, não, mas depois ela aceita. Ela aceita, ele paga, ela vai lá e ela toma aquele negócio que deixa ela meio drogada. Não sei se você notou lá, a palavra que eles usam em inglês é compliance. A pessoa se submete, ela está de acordo com o negócio. E ela pega e na hora ela é coagida a aceitar. E o cara fica consternado. O que você acha disso daí? Que ela é coagida, que o valor moral dela não é firme ou forte o suficiente para ela ser autêntica e voltar para a bicicleta com dignidade? Ou é isso mesmo? Não importa. Porque o cara lá, um dos juízes, ele fala assim, não tem nada disso não. A gente te dá uma droga, você faz lá teu negócio e você vai estar nesse nível superior de indivíduos. Que os outros falem que é certo ou que é errado, ou que isso é devassidão, sei lá o que for,
dane-se, o que importa é que você vai estar num nível melhor. Como que fica essa decisão ética dela? Ela é uma heroína decidindo por ir e ser uma prostituta de vídeo? Ou ela seria uma heroína voltando para trás e sendo uma honesta, direita andadora de bicicleta? Naquele momento, ela tá sendo observada por todo mundo da bicicleta. E tá todo mundo falando, vai, todo mundo quer. Sabe? O desejo dela se confunde com um dos outros. E ela pensa, quer dizer, ela tá drogada, mas ela pensa, eu não vou ter que sentar numa bicicleta. Talvez eu tenha que sentar em outra coisa, mas não numa bicicleta. E aí eu acho que na hora ela sentiu que ela teria uma vida mais digna, porque assim, ela não ia ter que ficar naquele mundo cinza, olhando para uma tela, que te obriga a olhar para a tela, porque você fecha o olho, ela te obriga a abrir o olho. Não, e se você não ouve, eles te tiram dinheiro. A gente tá num estágio mais ou menos parecido. Se você não aceita o negócio, a pessoa te tira o dinheiro. Exatamente. Então eu acho que é isso, sabe? Eu acho que o desejo dela no final acabou... Sabe assim, quem de lá não aceitaria, talvez? Eu tô questionando essa questão do heroísmo da pessoa, porque às vezes o herói, ele vence, ele tem grandes possibilidades de ser corrupto, mas ele não se corrompe jamais, ele tem um valor moral. Esse episódio é tão interessante porque você não sabe o que é corromper. Corromper é voltar para a bicicleta e ser um qualquer, ou se corromper é ir lá ser uma prostituta. Tá num tal ponto que ser prostituta virou qualquer coisa também. Nem é nada, nem a bala. Sei lá, fazer uns filmes pornô lá, nem a bala nada, tá tudo certo. Mas depois eles mostram as imagens dela como prostituta. Ela tá sempre drogada, ela tá meio infeliz, ela acaba não se dando bem, né, coitada? Não, mas talvez drogada pela droga ou drogada por assistir ela drogada. Olha só, olha bem as opções que você tem. Ela drogada com remédio ou você drogado de ficar assistindo o outro drogado, enfiando o dedo na boca dele, fazendo aquela coisa lá. Talvez seja um mundo que talvez o heroísmo nem seja possível. O negócio é assim, uma circuitaria muito bem estabelecida, e você vai vivendo. E o cara mesmo, que é o grande antagonista, ele entra na circuitaria. Quer dizer, eu acho que fala que os episódios do Black Mirror, eles são sombrios e deixa as pessoas com uma sensação lúgubre. E esse daí episódio acho que não é diferente, porque no final das contas o que ele tá dizendo é que você não sai de lugar nenhum. Você não vai sair. Não tem saída. Mesmo o cara que era o denunciador, ele vira uma coisa. O máximo que você pode fazer é tentar ter uma vida mais confortável para você. E no caso dele mesmo, o heroísmo dele, como seria então? Ele chegou lá na frente, denunciou, eu vim aqui e vou fazer um escarcéu. Ele denuncia, mas onde que ele iria a partir daquilo ali? Porque se os juízes olhassem para ele e falavam assim, bom, o que você tá fazendo aqui é uma palhaçada, chama o segurança e dá um pé na bunda dele e manda ele de volta para a bicicleta. Era uma possibilidade. Talvez a saída mais digna ali seria ele se matar, então. Ele se matar, ele tá sendo honesto com o que ele falou. Seria isso a saída? Então, porque é interessante porque assim, se ele se matasse, a vontade dele ia se impor sobre aquele mundo dos jurados. E talvez ele pudesse inspirar mais pessoas a isso. Mas o jurado segura ele e fala, não, peraí, vamos fazer assim então. A gente vende uma revolta enlatada e te dá uma vida melhor, beleza? Tipo assim, eu acho que eles identificaram nele um mercado, entendeu? Então, ou se não foram astutos o suficiente para acabar com o mártir. Porque ali o que acontece? Se ele se mata, talvez ele mostre, olha, esse mundo é tão perverso e tão cruel que a única saída dele é a morte. Que é uma coisa assim, para o ser humano, enorme. Ou, não, peraí, calma aí, a gente tem um canal pra você, a gente te põe lá no canal, e você vai ter tal regalia e tudo mais. E aí, peraí, a angústia dele, de repente, vai pra sacola. É isso? É isso. O cara foi super astuto, então esses juízes aí, eles eram os caras da manobra, manobrava todo o sistema. Mas é porque eles tinham uma coisa na mão que só eles podiam oferecer. Você quer passar o resto da sua vida numa bicicleta? Você quer morrer agora jovem sem ter feito nada? Ou você quer ser alguém? Então acho que é muito difícil recusar, sabe? Você demandaria um heroísmo que poucos têm. E ele mesmo fala, que se dane.
Eu já fiz isso, eu me vejo adolescente, assim, fazendo algumas coisas que é tipo um heroísmo do tipo dele, assim. Você vai lá na frente pra denunciar ou fazer uma tal coisa, assim, depois você não tem o próximo passo. Também me faz lembrar uma vez eu jogando xadrez, eu tava no campeonato de xadrez e eu tava tendo umas ideias super astutas, assim, joguei uma jogada. E aí o cara falou, nossa, mas agora você vai ganhar. E aí eu falei, não, mas eu não sei como continuar, sabe? Eu não sei como continuar e perdi a partida. Então eu fico imaginando que muitas vezes na vida também é assim, a pessoa tem um monte de angústia, quer denunciar, quer fazer, quer sapatear tudo, dá um passo e chega lá na frente e não tem escapatória, ela não sabe como continuar aquilo. Ela só tinha uma revolta na mão, né? Não, uma revolta que ela não tinha talvez o arco inteiro da revolta, ela tinha até ali. Chegou ali, o cara propôs pra ele... pôr o cara no bolso, o cara foi e acabou. Na nossa sociedade parece que as coisas estão mais ou menos assim. Eu tinha um primo advogado que já faleceu e ele falava muito disso. Quando a gente é jovem, a gente se revolta, a gente quer defender direitos e coisas, mas quando você vai ficando mais velho e você vai, nesse mundo do direito principalmente, te dão um jeitinho daqui, você se encaixa ali... No final das contas, você tá com 40, 50 anos, o negócio é uma moita bem quentinha e bem gostosa. Então, a alma humana, ela é revolucionária na juventude e amoitada no final. Será que é esse que é o arco do ser humano? Talvez. Você tá em que ciclo? Você tá no ciclo da moita ou no ciclo da revolta? Eu tô querendo achar uma moita pra mim. Você tá na caça da moita? Eu tô na caça da moita. Querendo uma moitinha pra ficar de boa. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado a gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso debate. E o Francisco tá procurando uma moita. Diga aí, Francisco. Opa, todo mundo quer uma moita, né? É claro que assim, a gente precisa se revoltar às vezes. No geral, se você quiser levar uma vida com estabilidade e tal, você tem que ter uma moita. Não esqueçam de deixar o like de vocês, compartilhar o vídeo, comentar embaixo, para que as pessoas se conscientizem de tudo que a gente falou aqui. Não é mesmo, Henrique? É isso mesmo. Falou, pessoal. Um grande abraço.